Você está no regime tributário certo ou só está no regime mais comum? Essa é uma pergunta importante, porque a escolha do regime tributário impacta diretamente quanto imposto a sua empresa paga. E com a reforma tributária, essa decisão se torna ainda mais sensível. Com o tempo, muitas empresas deixam de revisar o regime tributário. E quando essa análise acontece, o impacto aparece diretamente no imposto pago, muitas vezes sem o empresário perceber. Por isso, o regime tributário não é uma escolha de forma automática. É uma decisão estratégica que precisa ser revisada constantemente. O Simples Nacional é prático, ele unifica os impostos e funciona bem para muitas empresas que estão em início. Mas conforme a empresa cresce, alguns pontos começam a pesar. A alíquota aumenta, a folha de pagamento tem interferência por conta do fator R e nem sempre há possibilidade de aproveitamento de créditos. Na prática, muitas empresas continuam no Simples Nacional quando já deveriam ter mudado de regime tributário. No lucro presumido, o governo define uma margem de lucro para calcular os tributos, IRPJ e CCLL. Se sua empresa tem uma margem de lucro maior, pode funcionar bem, mas se a margem de lucro for menor, você paga imposto como se estivesse lucrando mais do que o que realmente está. E esse é um erro muito comum que aparece nos diagnósticos. Já no lucro real, o imposto ele é calculado sobre o lucro efetivo que as empresas têm. Então, se a empresa lucra menos, paga menos. Se tem prejuízo, não paga nem IRPJ nem CCLL. Além disso, permite o aproveitamento de créditos e uma análise muito mais estratégica. Por isso, em muitos cenários, o lucro real acaba sendo mais eficiente do que parece na primeira vista. Com a chegada do IBS e da CBS, que são tributos que vão substituir o PIS, COFINS e o ICMS, a lógica de tributação começa a mudar. A tendência é de um sistema mais baseado em consumo e com maior possibilidade de créditos. Isso significa que a estrutura da empresa, os custos e a forma de operação passam a influenciar ainda mais o resultado. Ou seja, o regime tributário que hoje parece vantajoso pode deixar de ser ao longo dessa transição. O principal ponto é: não dá mais para escolher um regime tributário e manter por inércia. É preciso revisar com base em margem de lucro, estrutura de custos, folha de pagamento, modelo de operação e o impacto dessas mudanças tributárias. Se você quer entender qual regime tributário faz mais sentido para a sua empresa, considerando o cenário atual e as mudanças que vão acontecer com a reforma tributária, o caminho é fazer uma análise completa. Aqui na NTW Contabilidade Salvador Hub, a gente avalia os números e orienta essa decisão de forma estratégica. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal e acompanhe os próximos vídeos.